Pode ser, igreja. Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. E desejar um bem-vindo a todos que estão conosco. E que alegria poder ver aqui o nosso amigo e irmão presbítero Edmilson e a irmã Carla. Glória a Deus. Casal que aprendemos a amar, né? E temos a alegria de estar conosco aqui e fazendo pontes, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu passei a vista aqui procurando vocês, e olhava para cá, olhava para lá. Eu disse, cadê eles? Mas no final do culto a gente vai dar um abraço bem apertado, tá bom? Fica à vontade, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 42, quem encontrou, diga amém. E vamos ler a palavra do Senhor. E diz o seguinte: e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobrevinha temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos os homens, conforme cada um necessitava, e perseveravam todos os dias concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comia o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e tendo favor, em outras versões diz, e caindo na graça de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Quem pode dizer amém? Meus amados, nós estamos ainda num clima de ano novo, começando-se um novo ciclo. O mês de janeiro tem sido marcado em nossas vidas por muitos e muitos momentos de cultos e orações, e nos reunimos aqui na igreja, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus humano que Ele venha proporcionar um maior crescimento espiritual em cada um de nós, e venha proporcionar em nós um fervor espiritual, um amor por almas, para que nós sejamos uma igreja fervorosa, uma igreja avivada, mas também uma igreja evangelista e missionária. Além do mais, de apresentar ao Senhor as nossas causas, nossas necessidades, sonhos e projetos, para que Ele possa aprovar, porque sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Agora é bem verdade também, queridos, que nós precisamos entender aquilo que Deus Ele quer ou requer de cada um de nós. E quando nós falamos de avivamento, quando nós falamos de fervor espiritual, de despertamento espiritual, eu creio piamente pelas Escrituras que existe um padrão, características que o próprio Senhor exige de cada um de nós. Se os irmãos observarem o capítulo que eu acabei de ler, dá início com a igreja se reunindo após a ascensão de Cristo, para orar e buscar o Senhor para serem revestidos de poder. O escritor da Bíblia Dei, que ele chama do versículo 42 ao 47 de o momento glorioso da igreja primitiva. O pastor Hernandes Dias Lopes, em seu comentário bíblico lá em Mateus, sobre o livro de Mateus, ele diz que é a igreja que abalou o mundo. Se não me falha a memória, é William Barclay que escreve dizendo: essa igreja é o padrão da igreja que agrada a Deus. E em todas essas declarações nós observamos que a
A igreja que é apresentada em Atos do capítulo 2, irmãos, é uma igreja que está vivendo um pleno avivamento. Essa igreja começa orando, e aí Deus derrama do seu Espírito de uma forma plena sobre aqueles que estavam ali perseverantes na oração. Segundo as Escrituras, cerca de 120 irmãos que estavam aguardando a promessa, e há um derramamento do Espírito. Aqueles irmãos e irmãs são revestidas de poder, são o que nós chamamos de batizados no Espírito Santo. E dentro desse mover espiritual, desperta a atenção daqueles que estão de fora, e começa então a se especular o que é que estava acontecendo. Alguns diziam: como pode esses homens falar em nossas próprias línguas, se são galileus? Outros diziam: não, só podem estar embriagados, não é possível. E outros diziam: só pode ser coisa de Deus. Mas Pedro, sendo cheio do Espírito e usado pelo Espírito de Deus, ele se levanta e diz: não, vocês estão enganados. O que vocês estão vendo, presenciando, isso aqui é o cumprimento da palavra em Joel, em que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro começa uma mensagem cristocêntrica, apresentando Cristo, apresentando o sacrifício de Jesus, apresentando o nosso Salvador, para que aqueles homens pudessem crer. E ao fim dessa mensagem, diz as Sagradas Escrituras, que aquele povo foram compungidos, tocados pelo Espírito, de forma que eles disseram: e agora o que é que devemos fazer diante dessas coisas? E Pedro diz que cada um se arrependa dos seus pecados, se convertam, para que sejam apagados. E aí o texto bíblico, irmãos, diz no versículo 41. E então, com muitas alegrias, e então os que alegremente receberam a sua palavra, repitam comigo: naquele mesmo dia, se ajuntaram-se a eles cerca de 3.000 almas. Ao olhar esses fatos, essas narrações, irmãos, a gente fica pensando: o que é que está acontecendo conosco? Nós precisamos ter um cuidado enorme de não confundirmos espiritualidade, reino de Deus, com religiosidade. Temos uma tendência terrível de tornar comum aquilo que é sobrenatural. Temos uma tendência a começar a desprezar aquilo que que deveríamos dar muito mais valor. E aqui o Espírito Santo, ele nos mostra, queridos, uma igreja vivendo um pleno avivamento. Essa igreja influencia, que sai de dentro de Jerusalém, vai para a Judéia, Samaria, e aí chega até os confins da terra, a ponto do evangelho chegar na época, o maior império, o Império Romano. E o evangelho se expande por toda a terra, a ponto de hoje nos alcançar. Isso é fruto desta igreja que viveu este avivamento. E a pergunta que não quer nos calar é: então quais são as características de uma igreja avivada? O meu propósito, o meu intuito com essa mensagem, queridos, é despertar em cada um de nós, inclusive em mim mesmo, uma autoanálise, uma avaliação sincera de cada um de nós como igreja. Porque a igreja não é a instituição. A igreja é o corpo vivo, místico de Cristo, representado por todos os cristãos em todas as denominações que confessam a Cristo, que tem aliança no Calvário. A igreja de Cristo está aqui na Messejana, está em Fortaleza, em todos os bairros de Fortaleza, estado de Ceará, Brasil e o mundo. Nós somos o corpo de Cristo, formamos uma grande multidão, que João, ao contemplar na eternidade, diz que era grande a multidão, que não dava para se contar. Agora, de forma
universal nós somos o corpo de Cristo, como de forma individual, também somos parte desse corpo. Se de forma universal, envolvendo todos nós, somos igreja, individualmente, eu também continuo sendo igreja. E a minha análise nessa noite, ou a proposta dessa noite, não é nós avaliarmos a igreja de modo universal, é a nós avaliarmos a igreja de forma individual. Como é que eu estou como igreja de Cristo? Se falamos tanto em avivamentos e queremos tanto avivamento, estávamos cantando há pouco tempo sobre avivamento. O pastor deu aqui uma palavra, falou sobre avivamento. Queridos, nós precisamos entender o que de fato somos. Não, avivamento tem padrão. E avivamento também tem propósito. Agora, portanto, quais são essas características de uma igreja avivada? E à medida que a gente vai analisando essas características, eu peço e analisemos a nós mesmos se nós estamos conforme essas características. E se não estivermos, Deus nessa noite está nos dando uma oportunidade de revermos os nossos conceitos. Porque o nosso objetivo, queridos, não é a terra, nosso objetivo é os céus. E se o desejo do nosso coração é chegar nos céus, nós temos que andar no padrão do céu. E a igreja avivada é a igreja que reflete as características do Senhor dos céus, do Senhor Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso. E a primeira característica desta igreja avivada, querido, está no versículo 42. Bota aí, meu filho, que eu estou com uma versão um pouco diferente. Repita comigo. E eles perseveravam no ensino. No ensino de quem, igreja? Dos apóstolos. A primeira característica de uma igreja avivada é uma igreja que ama a palavra de Deus. É uma igreja que sente prazer, ou que sente prazer no ensino. Aqui o texto não está se referindo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou no ensino dos apóstolos. Não está dizendo que eles perseveravam em ensinar, não é essa a ideia. A ideia do texto aqui é dizer, eles perseveravam, colocando em prática aquilo que recebia de ensino dos apóstolos. Não tem avivamento, igreja, não tem mudança, não tem África. Tem irmãos que gostariam de ter pelo menos um livro da Bíblia Sagrada. Há em outros países que queriam ter pelo menos um capítulo da Bíblia Sagrada. Um capítulo. Deus nos dá a graça de termos as Sagradas Escrituras, de termos culto de ensino, de termos escola bíblica. E é terrivelmente triste declarar isso, irmãos. E como isso soma desvalorizado por nós. A gente deseja avivamento, mas aquele avivamento fabricado de rodopiar, pular, como que se isso fosse avivamento. Não! Avivamento, querido, é produzido pela palavra. E a palavra, a primeira coisa que faz é nos confrontar, despertando em nós desejo por Deus. John Byrne, acho que eu não sei pronunciar muito bem inglês, o autor do livro O Peregrino, ele diz: ou o pecado, ou a palavra nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da palavra. Não podemos mais admitir, queridos, na caminhada que nós estamos logo, logo se encontrando com o arrebatamento da igreja. Logo, logo Jesus virá, os sinais estão aí acontecendo. E continuarmos tão distante dessas verdades, não sentirmos prazer na palavra. Olha que interessante, essa era a igreja, era avivada, irmãos, porque eles tinham prazer na palavra de Deus. Essa igreja, ela tinha o prazer no ensino e obedecer a palavra de Deus. É como Jesus já explicou em João, no capítulo 14, versículo 21, irmãos, afirmando que aquele que o ama, guarda a sua palavra.
Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quanto tempo se é desperdiçado com redes sociais, com Instagram e outras redes sociais, irmão. Tempo esse que você poderia apreciá-lo melhor, meditando nas Sagradas Escrituras. Eu não sei com vocês, queridos, mas comigo é assim. Quando eu quero, quando eu preciso de direção, de resposta, de que Deus fale comigo, eu dobro os meus joelhos, peço em oração, vou para a minha cadeirinha, na minha mesinha, abro as Escrituras, e a maioria das vezes as respostas que eu estou buscando e pedindo de Deus vêm da própria Sagradas Escrituras, porque esta é a palavra de Deus, é a palavra viva e poderosa, ela é eficaz. Vamos entrar neste ano com esse sentimento, esse desejo de querer conhecer mais das Sagradas Escrituras. Seja aluno da escola bíblica, se matricule. Se você está começando agora na fé, se matricule no discipulado, cresça espiritualmente. Só vamos desenvolver e crescer na fé se nós conhecemos a palavra, querida. A palavra é o fundamento, a palavra é a verdade. É como a parábola que Jesus diz que aquele que obedece a palavra, aquele que ouve e obedece a palavra, é comparado a um homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha. E aí vem os vendavais, vem as tempestades, os ventos fortes, batem de ímpeto contra aquela casa, mas ela não desaba. Sabe por que muitas casas estão desabando, muitos estão caindo, muitos estão fracos na fé? Porque o seu fundamento não é a palavra, é a obediência a ela. Pode até que tenha algum conhecimento, pode até ser que escute ou leia, mas também tem que estar associado ao conhecimento da palavra, à obediência, porque a eficácia da palavra na minha vida não é só o ouvir, é o obedecer. Obedeça a palavra. Vamos viver as verdades de Deus. Vamos vivermos com intensidade a palavra do Altíssimo, porque é isso que nos levará a um verdadeiro avivamento. Um avivamento bíblico e espiritual, querido. A segunda característica que apresenta-nos uma igreja avivada é aquilo que está escrito ainda na parte B do versículo 42. É uma igreja que tem comunhão. Talvez essa seja uma das áreas mais críticas da igreja de hoje. E aí eu falo de um modo geral. É bem verdade, irmãos, que nós temos pensamentos diferentes, mentalidade diferente, culturas diferentes, posturas diferentes, estatura ou estruturas diferentes. Mas no que diz respeito ao reino de Deus, nós precisamos ter um só pensamento e uma só visão. Sabe o que é lindo? Deus escolhe de todos os povos, de todas as nações, de todas as famílias, pessoas como eu e você, completamente diferente, e nos forma um só corpo. Aqui tem famílias de diferentes nomes, de diferentes histórias, mas quando nós estamos unidos e unidos em Cristo, nós somos um só povo. Aqui não tem rico, não tem pobre, aqui não tem o doutor e não tem o leigo, aqui não tem o bonito, não tem o feio, aqui não tem o maior nem o menor, aqui somos corpo de Cristo. E essa é a perspectiva do reino de Deus, fazer-nos entender isso, querido. A igreja do primeiro século era uma igreja avivada, porque, irmãos, eles tinham comunhão. Eles podiam olhar nos olhos um dos outros com amor, sem sentir nenhum ressentimento.
verdade, irmãos, que podemos até discordar em alguns determinados assuntos, mas jamais podemos comprometer a nossa comunhão, porque nós somos corpo. A igreja que vencerá e chegará no arrebatamento é uma igreja que anda de mão dadas. Enquanto a gente achar que consegue só e que faz as coisas só e pensando só em nós mesmos ou em si mesmo, não vamos sair do lugar, não vamos chegar a lugar nenhum. Para sermos avivados e termos verdadeiras experiências com Deus, nós precisamos, primeiro, estar fundamentado na palavra. Segundo, nós precisamos comunhão com o outro. A gente precisa amar um ao outro, irmãos, sem diferença alguma. Jamais poderemos ser classificados como a igreja de Corinto. Uma igreja que dizia-se ter os dons espirituais, de ser uma igreja fervorosa, entre aspas, mas havia dissensões no meio daquela igreja. Havia partidos, um de um grupo, outro do outro. Isso é do diabo. Nós somos um só corpo, e o corpo não é dividido, o corpo é unido, porque na hora que qualquer parte do corpo é separado, ele morre. Sabe por que eu amo tanto a igreja, irmãos? Porque a igreja me dá vida. Sabe por que eu insisto tanto em abraçar uns, pegar na mão de outros? Não é por causa disso aqui não. Não é por causa da posição do ministério não. Não é por causa da questão eclesiástica não. Minha esposa sabe disso. É porque quando eu abraço um de vocês, eu tenho vida. É porque quando eu abraço algum dos irmãos, eu sou sarado. Quando eu pego na mão de vocês, eu sinto graça, eu sinto comunhão. É como que quando eu chego no interior da casa dos meus parentes, que os meus primos, meus tios vêm, nos abraçam, e você se sente como o melhor lugar do mundo. É assim quando eu me sinto quando eu chego na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque a comunhão uns com os outros produz paz, produz fervor. A nossa comunhão produz alicerce, produz amor. A nossa comunhão produz cura. Seja cura para a vida de outras pessoas. Em vez de você estar criticando, apontando e buscando defeito, porque aqui todos nós temos falhas, defeito. Busca as virtudes, trabalha em cima dela, alinha-se, anda alicerçado. Vamos andar de mão dadas, queridos. Nós temos um mundo para ganhar, vidas que estão partindo para a eternidade sem conhecer Cristo. Nossa disputa, nossa guerra, nossa briga, nossa peleja, segundo a palavra em Efésios, não é contra a carne nem contra sangue, mas contra a potestade. Nossa batalha, nossa guerra no mundo espiritual. Nós somos espirituais e precisamos guerrear no mundo espiritual. Aqui nós temos que dar de mão dada para vencer o reino das trevas, proclamando o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja um agente de comunhão. Não aceite ninguém falar de nenhum irmão na sua frente. Eu tive um pastor, e na casa dele tinha uma frase, assim que a gente entrava na casa dele, tinha uma frase escrita lá: aqui não se fala mal dos nossos irmãos, se ora por eles. Que haja esse mesmo sentimento em nossos corações. Quem quer ser avivado aqui, diga amém. Pois o avivamento começa quando a gente tem comunhão um com o outro. Um com o outro, um com o outro, um com o outro. Jovem com senhora, senhora com jovem, senhor com senhor, senhor. Não tem diferença, nós somos corpo. Não tem adolescente, ancião, velho ou não. Nós somos corpo. Nós somos corpo. Nós somos corpo e o corpo de Cristo. E embora sendo muitos membros, diz Paulo, o que importa não é que membro eu sou, o que importa é que eu faço parte do corpo.
Porque eu posso até ser olho, meu irmão, mas se eu não estiver no corpo, eu apodreço e morro. Mas se eu for pelo menos uma orelha, que ninguém dá muito valor e importância à orelha, mas se pelo menos nesse corpo eu for orelha, eu vou entrar dos céus, porque faço parte do corpo. Não importa que parte eu sou do corpo, importa eu ser parte, eu ser membro, eu estar ligado, nós estamos juntos e caminhamos juntos e vivemos juntos. Nós somos o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se somos corpo, temos unidade, temos comunhão, andamos juntos num só propósito. A terceira característica de uma igreja avivada, queridos, é uma igreja que ora, ainda no versículo 42. O versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, e aí vem o partir do pão, que é fruto da comunhão, e nas orações. Uma igreja que não ora, querido, jamais poderá vencer. Uma igreja que não sente prazer em oração, jamais vencerá, jamais será avivada. Os grandes avivamentos da história começaram com homens e mulheres de joelhos, clamando e buscando ao Senhor, clamando por avivamento, clamando por santidade, clamando com arrependimento, clamando por salvação. Uma igreja avivada, ela entende que não consegue viver distante do seu Senhor. Uma igreja que é viva ou avivada é uma igreja que entende que a oração é um meio de se manter em comunhão com Deus, porque longe da oração é impossível se relacionar com Ele. E aí, queridos, eu não estou me referindo a só a oração em congregação, só um momento de oração que temos na igreja. Essas são portas ou momentos que é proporcionado para que a gente ore juntos, mas faça do seu quarto um quarto de guerra. Faça do seu quarto, faça da sua casa um altar de adoração. Tem muitos se perdendo no caminho porque deixaram de orar. Tem muita gente fraca, sem força, e que não consegue mais viver as verdades do Evangelho porque não oram mais. Tem pessoas que vivem, passam dias e dias e dias e meses e até anos, mas não tem mais a experiência de ter uma vida íntima e pessoal com Deus. Está na hora de você refletir aonde você vai chegar desse jeito. É possível um avião subir e ficar nos ares sem combustível. É possível um carro se locomover a um destino sem combustível. A oração é o combustível da vida cristã. É aquilo que nos move, é aquilo que nos direciona, porque no meio da hora, por meio da oração, eu tenho contato com Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu passo a conhecer a sua vontade. Quando eu olho em Atos, eu vejo a igreja de Atos, do capítulo 1 orando, do capítulo 2 orando, eu vejo a igreja orando para ser cheia do Espírito Santo, eu vejo a igreja orando para ter autoridade de pregar a palavra, eu vejo a igreja orando para Deus dar livramento. Pedro, que estava encarcerado, ameaçado de morte, eu vejo os apóstolos orando com autoridade, o lugar se estremecer e eles ser cheios do Espírito Santo. Eu vejo os bispos de Éfeso, ou os presbíteros de Éfeso, orando pelo apóstolo Paulo. Eu vejo Paulo orando pela igreja. Jesus passou noites e noites em oração, e na noite da traição, e na noite que foi preso, ele estava no jardim, como diz a harpa cristã, no jardim da oração. No jardim Jesus Cristo clamava. Quando foram, Jesus Cristo estava orando. Jesus precisava orar, irmãos? Como Deus não, como homem sim. Agora, se Jesus nos deu exemplo, como é que a gente vai viver uma vida sem oração? Como é que você, como igreja, será avivado se não tem prazer no avivador?
Por isso que eu digo que nós temos que ter um cuidado enorme, irmãos, de nós sermos meros religiosos, porque o que é o religioso é só frequentador de reunião, de culto. Entra e sai. Só que aqui não se inicia o culto. Na verdade, aqui é o fim do culto. E eu digo que nem é o fim do culto, é o meio do culto. Porque para mim o culto começa quando a gente inicia o dia. Aí aqui nos reunimos no culto público para celebrar e adorar a Deus. Mas o meu culto termina quando eu vou dormir, que faço a minha última oração e ali termino. E é para ser a oração de gratidão. Deus, muito obrigado pela bênção que o Senhor proporcionou nesse dia, pelas lutas, pelas provações, pelas dificuldades. Mas em tudo isso o Senhor me deu vitória nisso, deu nisso. Oh, que coisa boa, Senhor. Eu pude sentir a Tua presença, a Tua palavra falou comigo. E aí começo a orar. E quando lhe faltar a palavra de oração, se diz: Espírito Santo, me dá a palavra de oração. Aí o Espírito Santo vai começar a trazer nomes à tua mente. E aí você vai orar pelo irmão, pela irmã, pela igreja. Você vai orar pelo Brasil, pelas nações. De repente, meu irmão, você está cheio da comunhão, cheio da presença. O teu lugar vira um pedacinho do céu, porque a presença de Deus se manifesta, trazendo gozo, paz, graça, força e virtudes. Eu lembro uma vez, em um momento de luta, isso não é novidade na vida de crente, né? E depois de ter orado, a minha esposa foi ao banheiro. Eu deitei na cama, virei para o lado e comecei a cantar um hino, dizendo, só o refrão, dizendo assim: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aí as lágrimas começaram a cair dos meus olhos, eu sentindo Ele lá, e aí eu: fica, Senhor, já se faz tarde. Quem é que sabe? Tens meu coração. Oh, glória! E aí eu comecei a chorar copiosamente, porque eu estava sentindo a presença do Altíssimo no meu quarto, irmãos. E a Altiene entra no quarto, apaga a luz, deita do meu lado e só ouço o meu soluçar. Ela: Suá, está acontecendo alguma coisa? Eu disse: fica quieta aí. Está acontecendo alguma coisa? Calma, é Ele que está aqui. Aí ela entendeu. Eu passei um tempo chorando. Vale a pena a gente andar com Deus, irmãos. A gente está andando com muita coisa. A gente está se aproximando de muita coisa que não edifica, que não muda nossas vidas e não nos transforma. A gente está se rendendo a muitos convites, a muitos pratos, está nos levando à morte. Mas nessa noite o Senhor te convida a você a se deleitar na oração. No jardim, Jesus Cristo clamava. Quando? Jesus, irmãos, mesmo sendo Jesus, Ele estava orando. Aí, se não me falha a memória, Jorge Araújo, ele escreve dizendo: em fervente oração, vem o meu. Aonde? De Deus derramar. Vamos cantar do refrão.
mas só pode fluir o que estás a pedir. Quando deixares no altar, olha só, do perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aplauda o Senhor! No versículo 43, a quarta característica desta igreja era uma igreja que havia temor, irmãos. Jesus, uma vez ensinando, ele disse que nós não devemos temer aquele que mata a carne, mas temer aquele que pode matar a carne e lançar a alma no inferno. O sábio Salomão, escrevendo lá em Eclesiastes, no capítulo, agora eu não sei se é o 12 ou o 13, último capítulo de Eclesiastes, ele diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Jamais agradaremos ao Senhor se nós não temê-lo, irmãos. E temor não é medo nem pavor, temor é respeito. Você sabe o que é, para nós entender mais ou menos o que é amor? É quando a minha geração estava fazendo alguma coisa e o pai ou a mãe estendia os olhos e olhava assim, com um olhar diferente, a gente abaixava a cabeça e ia para o nosso lugar. Minha mãe e meu pai muitas vezes não saía nem nenhuma palavra da sua boca, mas ao olhar eu entendia que ela estava dizendo: você está fazendo algo de errado, se corrija. O temor é respeito à santa, divina presença do Senhor. Conta-se uma história de um pai e um menino que ia passando nas estradas do interior, e de um lado e do outro, grande plantação de milho. E aquele pai, olhando para aquelas belas espigas de milho, disse: ô vontade de comer milho. Meu filho, pula a cerca e quebra o milho. Vamos levar algumas lá para casa para a gente comer? E o menino muito sabiamente disse: papai, o senhor já olhou para ver se tem alguém olhando? Já, meu filho, já olhei para trás, já olhei para frente, não vem ninguém. E o menino foi e disse assim: papai, o senhor já olhou para cima? Menino, deixa disso, vamos embora. Parece uma história engraçada, mas na caminhada das nossas vidas, muitas vezes estamos tomando decisões que desagradam a Deus, porque a gente está olhando só, procurando ver se o irmão da igreja está me vendo. Será que o pastor está aqui? Será que o ministério está aqui? Estamos esquecendo que aquele que contempla todas as coisas está conosco todos os dias, todas as horas e todos os instantes. Sabe o que eu acho mais triste? Que a gente fica preocupado em decepcionar o pastor, decepcionar o amigo, de decepcionar o irmão da igreja, mas a gente não está preocupado em deixar triste o Espírito Santo, porque está escrito lá em Efésios: não entristeçais o Espírito de Deus. Cadê o nosso temor a Ele? Como é que a gente fala coisa que não agrada a Deus? Como é que a gente toma decisões que não agradam a Deus? Como é que a gente se posiciona em certas situações de forma que não agrada a Deus? Cadê o nosso temor? O sábio Salomão escreveu dizendo que o princípio para o homem ser sábio é temer a Deus. Nossa alma tem que estar revestida de temor, entender que o nosso Deus é um Deus poderoso, soberano, é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Um Deus que não tolera o pecado,
Um Deus que não tolera a injustiça, que não tolera a maldade, que não tolera as vaidades. E quantos corações vaidosos, irmãos. Quantos corações altivos. Quantos corações exaltados. Meus amados, nós precisamos voltar ao temor. Quer ver um sinal de temor? E isso é para uma alta análise. Quando o temor ainda habita em nosso coração, qualquer coisa que a gente faz que não agrada a Deus, o primeiro sentimento que desperta em nós é o sentimento de arrependimento. Eu lembro uma vez, vou até falar de uma coisa muito íntima. Eu sei que está filmado, é até um problema. Mas meu pai chegou embriagado e estava discutindo com a minha mãe, de forma que eu não suportei mais aquela discussão, que ele estava quase que... A discussão estava bem calorosa. Não quero adentrar em detalhes. E aí eu me levantei e disse: pai, Senhor, não faça isso com minha mãe. E meu pai abaixou a vista, saiu para o quintal e já foi em lágrimas. E aí eu entendi que eu havia o desrespeitado, mesmo ele estando errado. E aí quando eu fui tentar explicar, ele: sai daqui, porque você nunca havia levantado a voz contra mim. E aí eu peguei a minha bicicleta, eu era novo convertido, e aí fui lá para a igreja. E lá me tranquei dentro do templo e orei, e chorei, pedindo a Deus perdão, porque eu tinha desonrado meu pai, mesmo sabendo que ele estava fazendo a coisa errada. Eu poderia ter intervido de uma forma sábia e prudente, mas naquele dia eu fui mais carnal, ou talvez tão carnal quanto o meu pai, porque eu quis resolver pela minha força. E eu fui trabalhado por Deus lá na igreja em oração. Depois eu volto. Depois que meu pai já tinha passado o efeito da bebida, eu peço a ele perdão. Deixo ele consciente que o que ele estava fazendo não estava certo, mas que também a atitude que eu tomei não era justa, por se tratar do meu pai. O que eu quero dizer com esse exemplo, irmãos, é que quando a gente tem temor a Deus, até mesmo as coisas mais simples, porque não tem pecado grande nem pecado pequeno, mas as coisas mais simples nos incomodam, nos ferem, porque o que está em jogo não é o meu nome, nem a minha pessoa. O que está em jogo é a comunhão com o Criador. Porque o que importa não é o nosso nome, o que importa é a gente estar em comunhão com Ele, é cultivar a comunhão com Deus, é andar com Deus. Quando nós passarmos a ser mais temente, a gente vamos nos tornar pessoas ainda melhores. Se o nosso coração começar a se encher de temor, vamos ser mais cautelosos nas nossas decisões, nas nossas falas, nos nossos pensamentos, porque nós vamos compreender que quem está conosco em todos os instantes é o Senhor. Aquela igreja era avivada porque tinha temor. Eles obedeciam porque tinham temor. Eles tinham comunhão porque temiam. Eles oravam e oravam fervorosamente porque tinham temor ao Senhor. Eu quero que nessa noite você busque em sua alma, em seu coração, aonde está esse temor. Será que você ainda teme e treme diante das verdades do nosso Deus? Será que a palavra, a revelação da palavra, a verdade de Deus ainda te incomoda, trazendo para você: oh meu Deus, eu preciso melhorar? Qual é o seu comportamento quando ouve as verdades de Deus? Será reclamar, murmurar, que mensagem dura, sem sentido? Ou pelo contrário, Deus, muito obrigado por falar comigo, porque realmente estou precisando mudar. O temor nos leva a arrependimento e obediência. A rebeldia nos leva à murmuração e à falta de entendimento. Abra seu coração e tema a Deus.
Tenha temor ao Senhor. Tenha temor ao Senhor. Respeite a presença do Senhor, não entristeça o Espírito Santo. Está sem força, peça a Ele força. Está sem sabedoria, peça a Ele sabedoria. Está fraco, peça para Ele lhe fortalecer. Está precisando de cura, peça que Ele cura. Mas não deixe de pedir, não deixe de buscar. Ele quer andar contigo, assim como Ele decidiu de andar com os 2 discípulos de Emaús. Estava saindo de Jerusalém, o local do encontro, para ir para Emaús, a vida que havia marcado aqueles homens no passado. Que a nossa alma se encha de temor. Aqui está a característica para nós terminarmos. É uma igreja, para a igreja ser avivada, é uma igreja que precisa amar. Veja o que nos diz, irmãos, o versículo 44 e 45. Por favor, querido, bem rapidinho que eu preciso terminar. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade. Era uma igreja marcada por amor, entre muitas e outras virtudes do amor. O amor, irmãos, é o sentimento que desperta no coração de quem ama, o cuidado. Se você olhar na lista que Paulo escreve em 1 Coríntios 13 acerca do amor, você vai ver que o amor tem muito mais a ver com o outro do que consigo mesmo. A igreja que ama, ela está mais preocupada com o próximo do que consigo mesmo. Prefere perder para fazer o outro ganhar, para ver o outro bem e melhor. E é esse sentimento que precisa ser derramado nos nossos corações. A igreja primitiva acolhia os necessitados, os órfãos, a viúva. A visão da igreja era compartilhar com os necessitados, para que não tivesse falta de nada, e por isso tinham tudo em comum. A igreja que ama, ela se preocupa um com o outro. Quando a gente chega na igreja que vê um olhar diferente, a gente chega e pergunta: meu amado, minha irmã, meu irmão, você está bem? Eu lembro que uma vez chegou uma irmã depois do culto para mim, Altiene, e disse: eu quero falar com o senhor e a senhora. Eu: tá certo. E aí fomos para a secretaria da igreja e passamos lá de 9 até 10 horas. Eu e Altiene não dissemos uma palavra, irmão, era só essa irmã falando. Mas quando terminou, ela chorou, falou tudo que tinha para falar. Quando terminou, nós fizemos uma oração, demos um conselho, abençoamos. Ela foi embora e foi feliz e satisfeita. E Deus falou ao meu coração, no entendimento, dando entendimento, o que é que essa irmã precisava. Era só de uma pessoa para ouvir o que ela precisava falar. Você tem emprestado seus ouvidos para outras pessoas? Você tem emprestado a mão para levantar? Você tem servido com a sua vida o próximo? Porque a gente quer todavia ser servido, ser cuidado, ser amado, ser bem tratado. Mas você está disposto a fazer o mesmo? Até porque o reino é reciprocidade. Se semeia e se colhe. Essa igreja amava. Sexta característica de uma igreja avivada: é uma igreja que sente prazer de estar no templo. Não é uma igreja que murmura porque tem culto e tem oração. Não é a igreja, mas tem mais outro estudo bíblico, mais isso, mas não. Essa igreja diz o versículo 46. Volta aí, meu filho, 46. Diariamente perseveravam unânimes todos os dias estavam na igreja. Porque sente prazer de estar servindo e sendo útil para o reino de Deus. A sétima característica dessa igreja é a que está no versículo 47. O que é o 47? Louvando a Deus e cantando com alegria. Louvando a Deus, adorando. Era uma igreja que adorava a Deus. E adorar, se a gente pegar a adoração e restringir só esse momento de culto, nisso, irmãos, é muito pouco.
A igreja que adora a sua vida e as suas obras glorificam a Deus. Tudo quanto faz e quanto pensam é para a glória de Deus, porque somente a Ele a honra e a glória e todo louvor. Aí qual o resultado dessa igreja avivada? A Bíblia Sagrada diz que Deus fazia no meio dentre eles sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia diz no versículo 47 que esta igreja caía na graça do povo. E no versículo 48, que eu estou terminando a mensagem. Eita, já foi embora o tempo. Bota aí o 48. Perdão, aí mesmo, 47. Repitam todos comigo. E acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja avivada tem prazer em pregar o Evangelho. Uma igreja avivada tem prazer de compartilhar as verdades de Deus, de trazer as pessoas para mais perto de Cristo. Afinal, essa é a nossa grande missão, de sermos pregadores do Santo Evangelho, de sermos a mensagem viva de Deus diante das pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos voltar a contagiar as pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e desejar Cristo, enxergar Cristo em nós. A igreja, por se tornar religiosa, perdeu a identidade de Cristo. Mas nessa noite Deus está quebrando barreiras, nos levando aos ideais do reino, as características de uma igreja avivada, para que nós influenciamos as pessoas a chegarem a Cristo. Eis que eu vejo que esse homem verdadeiramente é um homem de Deus. Disse a mulher quando viu o profeta. É isso que as pessoas precisam ver em nós, irmãos. O amor de Deus, a graça de Deus, a comunhão de Deus. O mundo precisa ver em nós o brilho do Evangelho, a luz de Cristo. Essa igreja caía na graça, as pessoas estavam entendendo o reino. Essas todos os dias naquela igreja. Sabe por quê? Porque a igreja estava vivendo um pleno avivamento. Que o Senhor venha nos avivar, que o Senhor venha despertar em nós essas características, que o Senhor venha produzir, e que nessa noite eu e você façamos uma análise para ver se de fato e verdade nós temos essa característica. Amém, pastor.